Quero convidar você a baixar sua cabeça para juntos nós orarmos ao Senhor. Pai, estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa tarde, nesse dia, para juntos como igreja ouvirmos a Tua voz, sermos quebrantados pelo Teu Espírito Santo. Essa peça já falou com a gente, Pai. Os louvores já falou com a gente. E nós precisamos, nessa tarde, tomar uma decisão, um posicionamento. E nós decidimos, Senhor, estar com a nossa vida no Teu altar. Abre os nossos ouvidos nessa noite. Edifica a nossa fé. Fortalece o nosso espírito. Porque a Ti, ó Pai, nós rendemos graça. A Ti nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração somente a Ti. Seja adorado nessa tarde, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode abrir a sua palavra? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Eu quero ler Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 1. Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: Antigo Testamento é o 7º livro da Bíblia. Tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué. Aí depois você vai encontrar Juízes, capítulo 13. A partir do versículo 1, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Agora capítulo 16 de Juízes, a partir do versículo 15. Capítulo 16, a partir do versículo 15. Diz assim, versículo 15: Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim e ainda não me contou que consiste a sua grande força. Ela importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dela se angustiava até a morte. Então ele contou o seu segredo: Nunca foi passada navalha na minha cabeça, porque sou nazireu consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, ficarei fraca e serei como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que ele havia lhe contado o seu segredo, mandou chamar os governantes dos filisteus, dizendo: Venham mais essa vez, porque agora ele me contou o seu segredo. Então os governantes filisteus vieram até ele e trouxeram com eles o dinheiro. Dalila fez com que Sansão dormisse no colo dela, e tendo chamado um homem, rapou-lhe as 7 tranças da cabeça e começou a subjugá-lo. Sansão havia perdido a sua força. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: Vou sair como nas outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Então os filisteus o agarraram, furaram os olhos dele e o levaram para Gaza. Amarraram com correntes de bronze e o puseram a virar um moinho na prisão. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo.
Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom, e para se alegrar dizia: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mande vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e estavam ali todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão se divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que se lembres de mim. Dai-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou as duas colunas do meio que sustentavam o templo e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a mão esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus. E empurrou com toda a sua força o templo, que caiu sobre os governantes, sobre todo o povo que estava ali. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que quando ele havia matado durante toda a sua vida. Então seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo e levaram, sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? Amém. Eu queria estar trazendo essa palavra nessa noite sobre: não perca o propósito da sua missão. Não perca o propósito da sua missão. Sabe, irmãos, muitas pessoas perdem o propósito da sua vida. Depois de realizar grandes feitos, no final das contas, depois de terem feito tantas coisas, resta um vazio, porque elas perderam o propósito e o próximo passo fica incerto. E nesse contexto, nessa situação, muitas vezes elas passam por conflitos internos e começam a se indagar qual o sentido da vida, porque ela está muitas vezes no mundo, qual o propósito dela aqui na terra. A boa notícia é que nós temos um Deus que é Criador, um Deus que nos trouxe, que nos levantou cada um com um propósito, com uma missão a cumprir nessa terra. Os seus ensinos estão em sua palavra, que responde-nos às perguntas mais profundas que nós temos. Sabe, no nosso coração existe isso, essa indagação. O próximo passo, o que eu devo fazer, os conflitos, qual o meu propósito? Para entendermos aqui o nosso propósito, precisamos compreender quem somos, de onde viemos e para onde nós iremos. No livro que eu acabei de ler aqui junto com os irmãos, conta a história de Sansão. Sansão que foi chamado para ser um instrumento especial de Deus, em um tempo em que o povo de Deus estava sendo seduzido pela cultura dos filisteus. Nessa época, a nação de Israel se encontrou oprimida por esse inimigo. A gente vai ver logo no capítulo 2 de Juízes que era uma nação que não conhecia os feitos do Senhor. E por não conhecer os feitos do Senhor, se tornou oprimida, perseguida. Ela foi muitas vezes massacrada. E vez por vez, os filhos de Israel, quando se via no meio de uma opressão, eles clamaram ao Senhor. A gente vai ver isso no capítulo 3, no versículo 9. Eles se reunindo, clamando ao Senhor. No capítulo 3, no versículo 15 está lá: e eles clamaram ao Senhor. Quando chega no capítulo 4, no versículo 3, mais uma vez, em outro momento: e eles clamaram ao Senhor. No capítulo 6, no versículo 6, mais uma vez o povo estava lá, e eles clamaram ao Senhor. No capítulo 10 e no versículo 10, mais uma vez o povo estava lá, e eles clamaram ao Senhor. Mas esse clamor não era da adoração de devoção, era por causa da opressão que eles estavam passando. E nesse tempo Deus levantou homens e mulheres, levantou juízes,
levantou Otoniel, levantou um homem chamado Sagar, levantou uma mulher chamada Débora, levantou Gideão, levantou Tolá, Jair, levantou Jefité, Isbã, Eslon, Abidom, Sansão, e no final, que a história é narrada em outro livro, levantou Samuel. Homens e mulheres que foram levantados com um propósito, com uma missão: libertar Israel do povo que oprimia. A história de Sansão é essa história. A história de um homem que foi levantado por Deus num tempo de opressão. O nascimento de Sansão foi um milagre. A esposa de Manoá, que tem a visitação do anjo, era estéril, mas Deus precisava levantar alguém na terra para libertar o seu povo, e Deus envia o seu anjo que o visita e traz esse recado: mulher, você dará à luz a um filho, e ele será consagrado desde o ventre, será nazireu, não poderá cortar o seu cabelo, não poderá beber bebida forte, ele irá libertar Israel. Deu o propósito de Sansão, deu a missão de Sansão, consagrado desde o ventre, tornou-se libertador. Todos nós conhecemos a história dele, as crianças conhecem a história de Sansão. A sua força era uma força colossal, um jovem prodígio, um verdadeiro gigante, um homem imbatível. Enquanto em outros momentos, quando Deus levantava Otoniel, Jefté, Gideão, levantava um exército, mesmo que com poucos, como foi com Gideão, os seus 300, em outros momentos você vai ver levantando o exército junto com aqueles que iriam libertar Israel. Sansão foi libertado sozinho, ele ia para a guerra sozinho, porque tamanha era a força na sua vida. O único problema de Sansão, que eu posso dizer, a criptonita de Sansão, era que Sansão não conseguia segurar os seus impulsos. Quando ele chega lá no capítulo 14, quando ele vê uma jovem filisteia do povo inimigo, daquele povo que estava oprimindo, roubando, saqueando e matando os israelitas, quando ele viu uma jovem filisteia, ele olhou para aquela mulher e disse: eu vou tomar ela como esposa, porque ela é do meu agrado. O pai tentou persuadi-lo, pensando: olha, tem gente no nosso povo, tem gente no nosso meio, mas ele disse: não, eu quero é ela. Ele seguia os seus impulsos. Certa feita ainda no capítulo 14, quando ele estava indo para esse casamento com essa mulher que ele disse que queria, em seu caminho, a palavra fala que surgiu um leão rugindo, e ele pega aquele leão. A palavra fala que o Espírito Santo se apossa dele, ele rasga aquele leão no meio. Dá para imaginar essa cena, um homem rasgando o leão no meio, e a Bíblia ainda diz assim, como se rasga um cabrito. Foi fácil para ele, mas depois de alguns dias, quando ele volta pelo aquele caminho, ele se lembrou daquele leão, e ele foi olhar a carcaça daquele leão. Quando ele passa por lá, ele viu um enxame de abelhas, e no ventre daquele leão morto, enxames de abelha, e lá ele viu mel. A palavra diz que ele foi lá e pegou aquele mel. Ele não podia fazer isso, que o voto de consagração dele, ele não podia tocar em algo impuro, ele não podia tocar em algo morto. Sansão, por ser nazireu, ele não podia ter contato nenhum com qualquer cadáver, mas ele quebrou ali o seu voto de consagração, ele quebrou ali a sua aliança de consagração. Ele foi procurar doçura no meio da podridão. Ele comeu mel dentro das vísceras de um leão morto. Hoje muitas vezes é assim. Hoje muitos buscam os prazeres do pecado, as doçuras que o pecado mostra, revela, oferta. Mas o pecado é algo imundo, é algo podre. E por causa disso, de querer se deliciar nos prazeres do pecado, homens e mulheres têm perdido o seu propósito, têm perdido a sua missão, têm perdido a sua unção, a sua intimidade, a sua comunhão com Deus, porque se deixam ser dominados pelos seus impulsos dos prazeres mundanos. A Bíblia é muito clara quando diz que um abismo chama outro abismo. Sansão quebrou o primeiro voto da sua aliança, quebrou o primeiro voto da sua consagração, e por causa disso ele abriu uma grande brecha, abriu a brecha para quedas da sua vida.
Na sua festa de casamento com essa mulher filisteia, ele assumiu, ele teve vergonha, na verdade, de assumir que era uma pessoa separada, consagrada. Sabe por quê? Porque lá naquela festa, em vez de se posicionar como um homem de Deus, como um homem separado, consagrado, ele se misturou, porque ele preferiu, naquela festa ali, a palavra deixa bem clara, ele preferiu se embebedar, tomar bebida forte. E ele não podia fazer isso. Um nazireu não podia beber vinho. Sansão mais uma vez quebrou o feito da sua aliança, da sua consagração, de queda em queda. A gente vê isso, é um passo falso aqui, ele procura outro passo ali, ele não vigia, ele não se consagra. Sansão brincou com o pecado, e por causa dessa brincadeira, ele perdeu o seu propósito. Sansão não parou para escutar conselhos de pais. E quando eu falo isso aqui, muitos de nós não querem parar para ouvir conselhos de pai. E eu digo nem conselhos de pai, mas conselho de pessoas maduras, que pensam no nosso bem, que cuidam de nós, que nos amam. Quando diz cuidado, não vá, fique. Mas não, a gente tem a nossa própria vida, eu dou conta da minha vida. Sansão era assim, ele não parou para ouvir conselhos de pessoas experientes. Sansão fez pouco caso da sua aliança de consagração, perdeu o seu testemunho no meio do povo filisteu. Para aquele que deveria libertar o povo, ele estava lá bebendo com eles, fazendo farra com eles. Aonde ele deveria ser luz, aonde ele deveria estar ali, dando o seu testemunho, ele estava na mesma mesa dos escarnecedores, perdendo o propósito da sua missão desde o ventre. Sansão tinha nascido para ser um conquistador, mas não conseguiu conquistar os seus desejos desenfreados. Sansão nasceu para ser um libertador, mas não conseguiu se libertar, ficou cativo aos seus desejos. Ele desprezou os princípios de Deus, e por causa dele, o nome de Deus foi insultado. Por causa dele, o nome de Deus foi insultado no templo de um Deus pagão. Foi chamado lá para divertir o povo, se tornou um palhaço. Perdeu a sua pureza, perdeu o seu testemunho, porque decidiu brincar. Tem nada não, ou palavrinha que, sabe, dói os ouvidos. Isso não é pecado. Hoje eu não vim aqui passar uma lista de pecados, porque o Espírito Santo que tem aí chega para você e diz aquilo que você pode e que não pode. Eu não vim aqui mostrar a lista daquilo que você pode e que você não pode. Eu vim aqui mostrar para você que você é uma pessoa consagrada, que você é uma pessoa separada, que você é uma pessoa ungida, e você precisa ser alguém que influencia e não é influenciado. O ambiente onde você está precisa mudar. O ambiente onde você está precisa saber que ali tem um cristão. Eu não estou dizendo que você vai chegar lá, abrir sua Bíblia e começar a pregar, não. Mas o seu testemunho fala por si próprio. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos atrás, eu num ambiente de trabalho, o telefone tocou. Aí a minha chefe me diz assim: Alex, se for para mim, diga que eu não estou. Se for para mim, diga que eu não estou. Aí eu não vou mentir não. A mulher parece que entrou o demônio naquela hora. É o quê? Eu estou mandando você atender o telefone e dizer que não... Aí eu, trabalhando, me segurando, disse: eu não vou dizer isso. E por que você... Gente, a mulher começou a gritar no meio da loja, me esculhambar mesmo. Aí eu parei. Quando ela parou, eu disse: duas coisas. Eu não minto. Em primeiro lugar, porque eu sou cristão. Em segundo lugar, porque eu tenho caráter. Meu pai e minha mãe me ensinou que é errado mentir. E não aquela zoada toda. E o telefone tocando. Aí um outro irmão foi lá, pegou o telefone. Alô? É para fulana? Fulana não está não. E era crente igual a mim. Eu baixei a minha cabeça e digo: fazer o quê? E a mulher disse: eu vou demitir você.
você vai ser demitido hoje. E eu fazer o quê? Eu digo, mas eu não minto, é caráter meu, eu sou cristão, eu não minto. E quando ela se acalmou, eu cheguei para ela e disse o seguinte: a senhora prefere o quê? O funcionário mentiroso ou alguém que a senhora confia? Pronto. Ela saiu da sala, passou a tarde, não falou mais comigo, trancada lá no quarto. Eu só escutava os gritos de lá, ela falando com o gerente, com o dono da loja. Eu digo, perdi o meu emprego. Mas quando chegou no final do dia, ela chegou, pegou a chave da loja e fez bem assim. Eu fechava a loja. Alex, está aqui a chave da loja. A partir de amanhã, você abre, você fecha. O caixa agora está nas suas mãos. O caixa financeiro agora está nas suas mãos. Pedido de compra, pedido de venda, o que acontecia aqui agora, tudo é com você. Porque em você eu confio, mas nele não, porque ele é mentiroso. Eu não precisei abrir a Bíblia no meu local de trabalho, mas o meu testemunho falou por si próprio. Quantas pessoas estão sendo influenciadas, não conseguem resistir. Sansão desprezou os princípios, desprezou os valores cristãos, nós podemos dizer assim, e por causa disso ele perdeu o propósito da sua missão. Sansão trilhou o caminho da ruína. Ele tinha tudo para ser uma pessoa na sua geração mais sucedida, abençoada por Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vinha e se apossava dele e dava tamanho poder. A pergunta que fazemos é: o que levou esse homem a cair? O que levou esse homem a desmoronar? O que levou esse homem a terminar a sua vida como uma pessoa sem força, sem visão, fraco e com um testemunho deplorável, humilhado? De que maneira Sansão perdeu o propósito da missão da sua vida? Em primeiro lugar, nós podemos dizer o seguinte: ele agia sem consultar o Senhor. Capítulo 14, quando ele chegou lá, ele viu a mulher de Timna e disse: eu quero essa é a mulher do meu agrado. E o pai: não, ela não é para... não, eu quero ela. Ele agia sem consultar o Senhor. O seu coração é o que prevalecia. Ele não dava ouvido a conselhos. Ele não buscava: Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? O Senhor quer que eu me case com ela? Eu vou ter a tua bênção, Senhor, nesse relacionamento, meu pai. Eu vou ter o teu Espírito abençoando. Eu vou ter as tuas mãos estendidas nesse relacionamento. Não, mas eu quero é essa. Eu quero é ele. E muitos estão assim, agindo, tomando decisões na sua vida sem antes fazer uma oração, sem antes orar pedindo a bênção de Deus Pai, sem antes pedir conselhos mesmo de pessoas mais experientes. Agem por impulsos. Nós sabemos que a janela muitas vezes do pecado em nossa vida são os nossos olhos. É só olhar a Bíblia. Quantas pessoas caíram, homens e mulheres caíram por causa das janelas do pecado em seus olhos. A Bíblia conta a história de Davi, que no tempo de guerra ficou no palácio. Era para estar lá no meio da guerra, mas lá da varanda do seu palácio, numa tarde, quem sabe foi lá pendurar a rede para descansar, ele viu uma mulher bela, belíssima, se banhando, nua. Que visão! Dali da sacada ele olhando a mulher. Aí ele fala que ele desejou, perguntou quem era, mandou trazer. E o empregado que falou com ele, quando ele perguntou quem era, disse logo: é Batseba, é mulher de Urias. Já disse logo, é mulher casada. Mas ele disse: traga ela aqui, eu quero é ela. Davi pegou, não foi logo no ato do adultério, num relacionamento, num ato não, foi com seus olhos, quando ele desejou, cobiçou. A Bíblia fala em Josué no capítulo 7, quando Deus manda Josué para a cidade de Ai para guerrear. Foram poucos guerreiros, 3.500 no máximo. Ele olhou para isso: não, a cidade é pequena, nós vamos chegar lá, nós vamos guerrear, vai ser fácil. Mas quando chegaram lá, o pau comeu no lombo. 33 pessoas, se eu não estou enganado, morreram. E Josué todo desesperado: meu Deus, o que foi que aconteceu? A vitória não era nossa. Nós nos consagramos, nós nos preparamos, fomos para a batalha, o que foi que aconteceu? Deus chegou para Josué e disse: tem pecado no meio de vós. Tem pecado no meio de você, Josué. E ele foi junto com todo o povo, foi consultar, foi mostrar. Caiu na casa de Acã. Quando ele chamou Acã: conta o segredo, abre o teu coração, confessa. Acã disse:
eu vi uma capa babilônica, belíssima, da última moda, chega, brilha, do meu tamanho. Eu vi lá na tenda, eu vi barras de ouro, de prata. Eu peguei, escondido, ninguém viu, e botei lá na minha tenda. Aquilo que você faz em oculto, Deus está vendo. Deus vê. Quem sabe não é por causa disso que você perdeu o propósito da sua missão. Agir sem consultar a Deus. A gente vê aqui que Sansão perdeu o propósito da sua vida porque ele cedia às pressões. No capítulo 14, quando ele se casou com a primeira mulher, quando ele lançou um enigma para aqueles homens que estavam lá, nos 7 dias de festa do seu casamento, ele lançou um enigma. E quem adivinhasse aquele enigma, ele disse que daria 30 peças de roupa. Mas se não adivinhasse, aqueles homens teriam que dar para Sansão 30 peças de roupa. E ninguém conseguia adivinhar aquele enigma. Então a mulher de Sansão, durante 7 dias, importunou a Sansão: você não me ama, você não me quer bem. Qual é a resposta do enigma? 7 dias, em vez de estar comemorando, curtindo o casamento, a mulher estava importunando Sansão. E ele não aguentava as pressões não. Porque a gente vai ver que da mesma maneira, quando Sansão estava com Dalila, Dalila importunava, e ele cedia às pressões. Muitas vezes assim sou eu e você. Nós cedemos às pressões da vida. Aquele que não tem capacidade emocional para suportar as pressões da vida, não vai completar o seu ministério. Você precisa saber passar por problemas, passar por pressões, porque o Espírito Santo de Deus vai te fortalecer. Mas na primeira pressão, na primeira dificuldade, opa, não é para mim. Isso não é para mim. Tem pessoas que é assim, que na primeira pressão já estão descendo, já estão abandonando o barco, já estão voltando para casa. Não quero não, vou ficar aqui mesmo no meu cantinho. Por causa disso, o Sansão perdeu o propósito. Porque a tática do adversário sempre vai ser essa: vai querer nos vencer pelo cansaço, vai querer nos vencer, sabe, vai querer nos desestruturar mesmo emocionalmente. Irmãos, muitos de nós estamos fortes espiritualmente, mas só que o seguinte, a nossa vida espiritual aponta para o nosso futuro, mas a nossa vida emocional nos diz como é que nós vamos chegar lá. Abatidos, como Paulo fala, sim, mas desanimado não. Atribulados, ele vai dizer perseguidos. Perplexos, abandonados, não. Ele excedia as pressões, e por causa disso perdeu o seu propósito. Sabe por que Sansão perdeu o propósito da sua missão? Ele não deu importância à sua fraqueza. E qual era a fraqueza de Sansão? Mulher. Era a fraqueza dele. É a de Sansão. E qual é a sua fraqueza? De Sansão é uma coisa, a minha é outra, a sua é outra. Sabe, a fraqueza de Sansão era a mulher, e ele ignorava isso. Ele não reconhecia os seus limites. As paixões da carne afloravam nele, e foi isso que levou Sansão à ruína. Sempre apaixonado por quem passasse na sua frente. O apaixonado é assim, ele cede mesmo às pressões. Sansão não reconheceu essa área de fraqueza, não fugiu dela, não crucificou ela. Quando Paulo vai escrever para o jovem pastor Timóteo, ele vai dizer o seguinte: Timóteo, foge das cobiças, das paixões da carne. O diabo a gente enfrenta de cara, bolota e bolota no olho mesmo, porque você é ungido de Deus, você tem unção, autoridade. Mas a sua fraqueza carnal, você tem que todos os dias fazer ela morrer na cruz de Cristo. Por isso que ele vai chegar, Paulo vai falar em Colossenses, no capítulo 3, façamos morrer as nossa natureza terrena, nosso desejo desenfreado. Paulo está falando ali, não é para você ser um robô, não é isso. Mas você reconhece aquilo que é fraqueza, é nessa área que você precisa vigiar. É aí que o diabo está te atentando, é aí que o diabo está, é a brecha do diabo, é aí que ele tem cirandado na sua vida. E por causa disso, você tem perdido o seu propósito. Quem está comigo aqui? Amém. Sabe por que Sansão perdeu o propósito da sua vida?
ele não levou a sério as coisas espirituais. Ele não levou a sério. Foi consagrado desde o ventre. Há uma unção sobrenatural sobre a vida dele, mas ele não levou a sério. A gente vai ver Sansão brincando, fazendo joguinhos amorosos com a sua unção, com o seu nazereado. Ele perdeu o discernimento, e por causa disso foi a sua ruína. Veja sequências de mentira. Quando Dalila diz: qual o segredo da tua força? Aí Sansão: é só me amarrar com uma corda nova, aí eu não fico sem força. Vieram os filisteus, amarraram com corda, ele se levantou e pocou aquela corda. Aí vem Dalila: Sansão, você mentiu, qual o segredo da tua força? Dalila, é você me amarrar com tiras de couro. Pode me amarrar, você vai ver que eu não vou ter força nenhuma. Ela veio, os filisteus amarraram ele com tiras de couro, ele foi lá e pocou novamente. Mais uma vez Dalila, Satanás é assim, ele não desiste de nós, ele quer ver a nossa ruína. E Dalila vem: Sansão, me conta o teu segredo, você não me ama? Aí ele disse: peraí, pela terceira vez, você pega as minhas tranças e trança ela no tear. Você vai ver que eu vou ficar fraquinho. Primeiro era corda nos braços, nas pernas. Agora chegou já aonde era a Assunção, o voto. No cabelo. Prenderam o cabelo de Sansão, mas não era ali. Sansão mais uma vez se levantou, uma força descomunal, e matou todos aqueles filisteus. Até o momento que ele chegou e disse: está aqui, é raspar a minha cabeça. Meu cabelo nunca foi raspado. Se eu raspar a minha cabeça, aí sim. Ele brincou, ele não levou a sério as coisas espirituais. Ele quebrou a sua aliança. Ele tocou num cadáver que não era para tocar. Ele foi lá, bebeu bebida fermentada, não deu bom testemunho. Até o momento agora que o seu cabelo foi raspado. Sabe por que Sansão perdeu o propósito da sua missão? Porque ele esqueceu a missão para a qual Deus tinha chamado. Deus tinha falado para a mãe dele: ele irá libertar Israel dos filisteus. E estava lá Sansão no meio dele. Esse era o propósito da missão de Sansão: libertar Israel. Toda vez que o Senhor revela um propósito dele para a sua vida, para mim e para você, saiba que Deus te chama para ser usado como instrumento, como foi Sansão, instrumento de libertação. E sabendo disso, o inimigo vai usar todas as ferramentas para fazer o quê? Te destruir, paralisar a sua vida. O inimigo vai querer ter domínio sobre vocês, para que eu e vocês, nós não possamos executar o nosso ministério. Ele vai lançar todo o tempo de seta do mal. Para alguns vai ser mulheres, para outros vai ser homens, para alguns vai ser mentira, para alguns vai ser mutretas, falcatruas, eu não sei. Mas Satanás vai querer fazer com que você esqueça da missão para a qual Deus te chamou. Veja que na vida de Sansão foi assim. Quando Dalila apareceu na história, Dalila, mulher bonita, os filisteus sabiam da fraqueza de Sansão e fizeram um negócio: vamos dar dinheiro para você. No momento oportuno, eles saíram e dominaram Sansão. Quando é que nós vamos aprender que o nosso inimigo está assim? Sabe, nos rodeando, escondido, próximos, esperando uma oportunidade para que a gente venha fraquejar, para que a gente venha se desviar, para que a gente venha desistir, abrir mão da nossa carreira, do nosso ministério. 3 vezes Dalila estava ali: qual é, Sansão, a tua força? Qual é o segredo? E Sansão dava a resposta mentirosa. 3 vezes os filisteus puseram a dominá-lo. 3 vezes. Mas nessa brincadeira, quando Dalila importunou, Sansão não tinha mais força para suportar aquela importunação. Ele chegou e revelou o seu segredo. E ele dormiu nas pernas de Dalila. Era tão claro que Dalila queria. E mesmo assim Sansão continuou. E mesmo assim que Sansão continuou ali. Mesmo assim Sansão deu brechas. Permitiu abrir aqui a sua fragilidade. Não é diferente de nós. Muitas vezes nós ficamos assim, enganados pela situação da vida. Não se sinta chateado não, se você foi procurado hoje, ontem pelo pecado. Não se sinta chateado não, se você vira e mexe e volta a praticar aquele mesmo pecado. E você está aí pensando: Sansão caiu. Eu digo a você porque Sansão caiu.
porque ele não vigiou, porque ele não combateu o bom combate, porque ele não se consagrou. O inimigo foi muito sutil. Enquanto muitos pensam que o inimigo vem com chifre, com tridente, e vem afrontar você, ele está promovendo armadilhas, arapucas, que a gente muitas vezes, pela nossa cegueira espiritual, não temos percebido, estamos lá caindo. Por isso eu digo a você, quem está numa missão, que está vivendo o propósito, precisa ficar atento. Precisa ficar atento à batalha. Você é um guerreiro de Deus, uma guerreira de Deus. Você precisa ter consciência disso. Sobre você está a unção de Deus, uma unção sobrenatural. E o Senhor vai promover recursos para te fortalecer em meio a batalhas. Em meio a uma batalha de Sansão, no capítulo 15, no versículo 18, quando ele derrotou os filisteus com uma queixada de jumento, matou 1000 homens. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse: Senhor, eu vou morrer aqui agora de sede. Eu já matei todos, mas não tem água para beber. A palavra fala que Deus abriu uma cavidade e dali brotou água. Isso demonstra que em meio à batalha que nós vivemos, Deus nos dá o recurso que nós precisamos. O que nós precisamos é clamar: Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me guarda, Senhor, me protege. É isso. Percebemos aqui que a vida de Sansão é um alerta para a nossa geração, porque há muitos homens e muitas mulheres de Deus que são semelhantes a Sansão, que não escutam conselhos, que não escutam palavras, que não vigiam, que não se consagram, que são filhos da promessa, mas estão amando o mundo. Sabe, muitos cristãos têm perdido essa coragem de ser diferente, de ser luz nas trevas, mas não, estão imitando o mundo. Esquece os seus princípios, esquece os seus valores e se entregam às aventuras carnais. Deus me entende, Deus sabe que eu sou fraco mesmo. É só mais um trago, é só mais um copo, é só mais uma ida no motel, é só mais um roubo, é só mais uma mentira. Deus me entende. O pecado é um engano. O pecado promete prazer, mas o que o pecado traz é tormento. O pecado promete para a gente liberdade, mas o que o pecado faz é nos escravizar. O pecado muitas vezes quer promover a nossa vida, mas o que o pecado traz é morte. O pecado vai levar você mais longe do que você pensaria, mais longe do propósito, da missão de Deus, para que você não cumpra, não seja um instrumento dele aqui na terra. O pecado vai reter, vai lhe prender, vai fazer você andar em círculos como Sansão, para que você não cumpra o seu ministério. Vai fazer você ficar cego, para que você não contemple as obras maravilhosas que Deus está fazendo. O pecado faz isso, e é um grande erro nós pensarmos que Deus, por causa do seu amor, Ele é conivente com as nossas ações pecaminosas. Deus não tolera pecado. Deus pagou um alto preço pelo pecado, e o preço foi o seu filho. Ah, Deus me entende. Não, Deus não entende você não. O que Deus quer é que você se arrependa dos seus pecados. Que Deus quer que você quebrante, que você reconheça, que você confesse e deixe o seu pecado. No capítulo 16 existe um texto, isso aqui de Juízes. Olha a gravidade dessa palavra, da vida de Sansão. Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Vocês perceberam a gravidade dessa palavra? Ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. O Espírito de Deus, a presença do Senhor, se retirou de Sansão. E essa foi a maior tragédia, trágica consequências do pecado de Sansão. A presença de Deus, o Espírito de Deus se ausentou dele. Davi, o rei Davi sabia disso, que quando ele cometeu o pecado com Batseba, quando Deus levantou um profeta para ir nele, para falar que ele estava em pecado, Davi, a palavra fala que ele foi lá e se arrependeu. É só ler o capítulo 32 de Salmos.
Você vai ver a confissão de Davi no Salmo 51. E chega lá no Salmo 51, no versículo 11. Na sua confissão, no seu quebrantamento, diante de Deus, ele disse: Senhor, não retire de mim o teu espírito, e nem me afaste da tua presença. Davi já estava sentindo as consequências do seu pecado. Sansão, ele não sabia o que estava acontecendo, porque o Senhor havia se retirado dele. Perder a presença de Deus, sabe, perder o Espírito Santo de Deus. Se é essa presença que nos guia, se é essa presença que nos consola, se é essa presença que nos conforta, essa presença é a vida de todo cristão, essa presença é a vida da igreja. Sem a presença de Deus, nós estamos mortos, entregues ao mundo, aos prazeres da carne. Note que a palavra no capítulo 16 vai dizer: não sabia ele. Quantos estão assim, vivendo a sua missão, o seu propósito, o seu ministério, sem saber que Deus está ausente por causa dos seus pecados que ele não confessa, que ele não deixa, pecados ocultos, mas ele está lá servindo. E Deus está dizendo: mas eu não sou com você. Enquanto você não confessar, enquanto você não se quebrantar, enquanto você não deixar. Sansão não percebeu. Ele tinha se tornado insensível. Sansão se tornou carnal. Ele agora não fazia mais diferença daquilo que era santo e que não era. Não. Ele estava regendo a sua vida, o seu ministério, na força da carne e não na força do Espírito. Isso é terrível. Sabe por quê? Porque na força da carne nós sabemos pregar. Na força da carne nós sabemos tocar, cantar. Na força da carne nós sabemos: bem-vindo, irmãos, à paz do Senhor. Na força da carne nós saímos para evangelizar, na força da carne. Mas é na força da carne, isso não produz efeito nenhum. Nós estamos vivendo uma vida hipócrita. Agora deixa eu te dizer o seguinte: vai pregar na força do Espírito, vai tocar, vai cantar na força do Espírito, vai pregar na força do Espírito, vai evangelizar na força do Espírito. Você vai ver os céus inteiros se mover ao seu favor, em prol da missão. Não execute o seu ministério na força da carne. Pare um momento para refletir, se você não está assim. Olha Sansão, dotado de uma força sobre-humana, por um tempo, mas agora o Espírito Santo não estava mais com ele. Isso nos mostra aqui, quando os filisteus vieram raspar a cabeça de Sansão, o símbolo ali, a sua força física não eram os seus cabelos. Ali não era um símbolo mágico não, mas ali era um sinal da aliança. Assim como eu uso uma aliança para mostrar que eu sou casado, é apenas um símbolo, que eu tenho um compromisso de amor, de fidelidade, de cuidar de zelo por uma pessoa. Assim eram os seus cabelos, era símbolo da sua comunhão, da sua consagração. Mas o fato de ter os seus cabelos raspados, o fato da sua aliança ser quebrada, ele foi usado como instrumento de escárnio. Depois de anos sendo usado por Deus, depois de anos sendo invencível, imbatível, nós vemos aqui Sansão pagando um alto preço pela sua falta de consagração, pela sua falta de compromisso, por ter perdido o seu propósito, a sua missão. Os filisteus vêm e vazar os olhos. É isso que o inimigo quer, que a gente não tenha a visão mais do reino, que a gente perca as visões da promessa, a visão do trono do céu. É isso que ele quer, tirar a nossa visão. O que o inimigo quer é fazer como fez Sansão, nos prender em um lugar, fazendo força, andando em círculo, e quando era para a gente estar aí de vitória em vitória caminhando. É isso que o inimigo quer. Essa foi a maneira que os filisteus encontraram. Sansão é muito apropriado nos dias de hoje, porque Sansão é igual a mim, Sansão é igual a você. Homens e mulheres que foram chamados para promover libertação, para influenciar a nossa cultura, a nossa geração. Nós que fomos chamados para ser sal no meio dessa geração corrupta. Nós precisamos entender que o nosso poder está na palavra de Deus. E quando a gente se afasta dessa palavra, quando a gente se afasta disso aqui que é o nosso poder, o nosso ministério não flui, a nossa vida não flui.
quando nós deixamos a nossa vida de estar no altar do Senhor, deixamos de cumprir aquilo que para alguns é disciplina, mas o que deixamos de cumprir, aquele ato de intimidade de todos os dias, vamos prosseguir o nosso ministério na carne, se torna um fardo, exercer o ministério assim na carne, porque cansa, talvez seja por isso que você está cansado, porque você está exercendo seu ministério na carne, você está tendo a visão do mundo. Olha aqui, se essa história não é a nossa vida, só que tem o seguinte: quando a gente acha que é o fim, quando a gente acha que pronto, acabou, não tem mais jeito, pode ser um começo de uma nova etapa, pode ser um começo de um novo ciclo. Eu queria que você nessa noite pedisse: Deus, me dá uma palavra, um discernimento, uma percepção profética. O que o Senhor quer de mim, Deus? Que o seu coração brotasse essa oração: Senhor, o que o Senhor quer de mim nessa tarde? Que você tivesse essa percepção, porque você está aí olhando agora a sua vida, frustrada, está decepcionado consigo mesmo. Mas deixa eu te dizer, você não é aquilo que você fez, você é aquilo que você superou. Se você chegou nessa tarde aqui, é porque não acabou. Deus quer renovar, Deus quer restaurar, Deus quer fazer algo novo na sua vida, para que você possa sair desse ciclo vicioso de pecado, para que você possa sair daquilo que está te escravizando, para que você possa sair e abrir os seus olhos espirituais, que existe o mais de Deus ainda na sua vida, ainda existe o mais de Deus. Por isso hoje, abandone seu vitimismo. Eu sou menor, eu não sei, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Abandone esse vitimismo. Deus nessa tarde está contando com você. Deus está querendo levantar você. Por isso não dê desculpa, não justifique. Permita que Deus pegue a sua vida para transformar como um instrumento dele de libertação, de cura, de salvação para os outros. Não importa onde você parou, ou quanto tempo faz que você parou, não importa. O que importa é que Deus está recomeçando hoje o propósito da sua missão. Todas as dificuldades, todos os finais, pode ser uma nova oportunidade para Deus recomeçar na sua vida, para Deus renovar. O seu segredo, sabe qual é o seu segredo? É que eu não desisto, eu não abro mão. Cansado, às vezes fraco, me arrastando, mas eu vou por causa do nome do Senhor. Quando a gente olha a história, a vitória dos filisteus teve pouca duração, não durou muito tempo. Enquanto Sansão estava ali rodeando o moinho, quando ele foi chamado para aquela festa no templo do deus Dagon, chamado para ser escárnio, para ser um palhaço, a palavra chega lá no versículo 27 e 28, que Sansão pede ao moço: me leva junto das colunas. E Sansão faz uma oração. Você já pensou se você pudesse começar de novo, como seria diferente? Começar seu ministério, não sei, se você pudesse começar de novo. Essa foi a oração de Sansão. Essa foi a oração de Sansão, quando ele estava ali, por tudo aquilo que ele tinha passado, aqueles dias movendo um moinho com os olhos vazados. A palavra fala que o cabelo de Sansão voltou a crescer novamente, mas a força não estava no cabelo, não era aquilo. Mas sabe o que voltou em Sansão? Algo chamado arrependimento. E ele lá naquele lugar, ele começou a orar, junto daquelas duas colunas, e disse: Senhor, dai-me outra vez, dai-me mais uma vez a porção do teu Espírito. Ele estava pedindo uma nova oportunidade. Sansão estava pedindo uma nova chance para cumprir o seu ministério aqui na terra. Ele estava pedindo: Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor.
Quantos não queriam nessa noite ter essa oportunidade que você tem? Sabe o que eu vi na palavra? Que o Espírito Santo traga esse arrependimento na sua vida, para que você possa cumprir o seu ministério, cumprir o seu propósito aqui na terra. Que o Espírito Santo nesse momento toque o seu coração e quebrante ele, para que você possa compreender que não acabou, que existe mais de Deus em você. O seu ministério ainda nem começou. O seu ministério vai ser próspero, vai ser abençoado, porque há uma unção sobre a sua vida, há uma palavra sobre você, e o Espírito Santo de Deus quer isso. Por isso, faça como Sansão. Faça como Sansão a sua oração.